Você já tentou emagrecer mais de uma vez? Como eu sei disso? Porque estatisticamente, quase todas as pessoas já tentaram emagrecimento pelo menos 3 vezes na vida. E todas as vezes que tentou, funcionou um pouquinho, né? Mas acaba voltando naqueles resultados anteriores e aquela culpa cai onde? Sobre você. Ou para. Porque o problema quase nunca é falta de força de vontade. O problema é que você foi ensinado a fazer coisas que não vão funcionar. E nesse vídeo aqui hoje eu vou mostrar 7 erros que você comete todas as vezes que tenta emagrecer. Deixa eu te contar algo que acontece aqui no meu consultório com muita frequência. Na primeira consulta, quando o paciente chega aqui no consultório, eu sempre questiono, né? Como que é o seu histórico de emagrecimento, quais foram as tentativas? E sempre relata, né, que já fez low carb, jejum, cetogênica, já fez, tomou medicamento, já tomou caneta emagrecedora, já seguiu algum influencer aí, fitness, que fala para fazer isso ou aquilo, mas nada funciona. Aí eu começo a questionar esse paciente, perguntar um pouco mais, e só nesse bate-papo inicial a gente já consegue identificar pelo menos 3 dos 7 erros que eu vou te mostrar hoje. E acredite, não é coincidência, são os mesmos erros que eu vejo aqui nos comentários do YouTube, no meu Instagram, nos meus pacientes. Então não é coincidência, acontecem com muita frequência para muitos de vocês. E o mais importante, esses erros são aqueles erros que faz você ter muito esforço para cometer, para executar, e essa é a combinação perfeita para você desistir mais uma vez. E hoje você vai entender o que está travando o seu processo e vai sair desse vídeo aqui com estratégias para você mudar esse cenário. Erro número 1, você usa a balança como indicador de progresso, como indicador de resultado. E quando você vai ali, se pesa naquela balancinha do banheiro ali e não vê nenhuma mudança, você já acredita que não está tendo resultados. Eu já falei sobre esse assunto da balança aqui em vários vídeos desse canal, mas esse assunto é um dos mais destrutivos de todos. Por quê? Porque a balança que você vê ali no banheiro, ali no seu quarto, ela mede tudo do seu corpo. Gordura, músculo, água, osso, se o seu intestino funcionou bem no dia anterior, se você exagerou um pouquinho no final de semana. Então, todo esse contexto que acontece na sua vida, questões hormonais, para você que é mulher, às vezes está num período de pré-menstrual ou até mesmo menstrual, então todas essas variações vão dar como resultado ali naquela balança. E essa mesma balança que você tem aí na sua casa, provavelmente, ela não separa nada. Tem pessoas que ainda têm uma balança de bioimpedância em casa, que talvez não tenha muita precisão, mas conseguem ver uma separação ali. Mas na grande maioria das balanças que as pessoas têm na casa, ou na farmácia, ou qualquer outro lugar, na academia, ela só vai mostrar o peso. Então você pode estar perdendo gordura, ganhando músculo, reduzindo a inflamação e aquela mesma balança não mostrar nada. Aí pensa comigo, né? Você está ali fazendo uma dieta, treinando, melhorando vários pontos da sua vida. Talvez você esteja vendo alguma coisa ali no seu corpo, algum resultado, alguma evolução, mas você vai e pesa nessa balança e você não vê resultado. Às vezes você vê até um peso maior. E qual que é o sentimento que vem? De desistência. Ah, beleza, Luiz, mas o que eu posso fazer para acompanhar os resultados? Porque eu trabalho aqui muito com os pacientes no consultório, no dia a dia, é usar alguns outros parâmetros para acompanhar a sua evolução. Um parâmetro bem legal, roupa. Então pega ali uma calça jeans apertada que você tem ali, que você não esteja conseguindo usá-la, uma camisa para você, homem, uma camiseta, seja o que for, alguma roupa que esteja mais difícil de você usar hoje, e vai provando, vai experimentando ela a cada 15 dias, a cada um mês, porque roupa é um dos principais parâmetros. Outro ponto legal de avaliação são fotos. Então faça uma foto aí na sua casa mesmo, de um antes e depois, com o mesmo fundo, com a mesma roupa, para que você possa estar acompanhando também a cada 15 dias, a cada 30 dias, porque é um momento bem legal de a gente ver a evolução. E outros pontos que você pode começar a observar, aumentar essa percepção aí no seu corpo. Mais disposição, mais força, melhora de humor, melhora no seu sono, melhora no seu intestino. Então acredite, tudo isso é resultado. Esses indicadores que eu trouxe para você, eles contam sim uma história real do que está acontecendo no seu corpo. A balança ela vai mostrar apenas um parâmetro. Erro número 2, cortar, eliminar os carboidratos de forma radical, principalmente no início. E esse erro tem 2 problemas muito sérios. O primeiro problema é que você não vai sustentar. O carboidrato é o combustível principal aí do nosso cérebro. Quando você faz esse corte, quando você tira, muitas vezes existe uma irritação muito grande, existe uma falta de energia, uma falta de foco e de maneira geral você acaba abandonando de 2 a 3 semanas essa exclusão do carboidrato. E exatamente
quando o corpo estava começando a se adaptar. O segundo problema é que aquele peso que você perde no início, então vamos lá, você tirou o carboidrato e começou a pesar ali na sua balança, na sua casa mesmo, e começou a ver uma diferença de peso. Mas na verdade, aquilo ali não é gordura, aquilo ali é água sendo eliminada, né? O carboidrato, ele retém água no músculo. Cada grama de carboidrato, cada grama de glicogênio retém 3 gramas de água. Então, a cada grama de pão que você come, por exemplo, 3 gramas de água são absorvidas. Então, quando você corta o carboidrato, você perde essa água que está vindo junto com o carboidrato e você acaba não perdendo gordura e acaba achando que emagreceu. Então, quando volta a comer esse carboidrato, o que volta? A água junto. Você acredita que engordou, mas não, você só está trazendo a água novamente para o seu organismo. Então, o que fazer? O ideal aqui nesse cenário não é você cortar o carboidrato, tá? Você não precisa, não deve, não tem que cortar carboidrato para emagrecer, mas é você trocar o tipo do carboidrato que você está consumindo. Muitas vezes a sua dieta pode ser que esteja rica em carboidratos processados, bolachas, excesso de pão. O pão não é um problema, mas o excesso de pão e outros tipos de alimentos processados. Então, dê preferência para alimentos mais naturais, frutas, os tubérculos, batata doce, batata, mandioca, legumes, as frutas que eu já falei anteriormente também, o arroz, o próprio arroz, o arroz integral, são excelentes fontes de carboidrato que sim, pode existir em todas as refeições do seu dia. Erro número 3, buscar fazer a dieta perfeita por pouco tempo, ao invés de fazer uma dieta imperfeita para o resto da vida. E esse geralmente é o erro de segunda-feira. Como que é a segunda-feira da maioria das pessoas? É o dia internacional de iniciar uma dieta. Então, corta carboidrato, corta doce, corta refrigerante, vai 3 vezes na academia, aumenta a concentração de água, que é o ideal fazer todos os dias, mas esse dia parece que faz tudo certinho. Só que daí quando chega ali na quinta-feira, provavelmente esse ritmo não é sustentado, né? E já come alguma coisinha diferente, na sexta come uma pizza à noite, no sábado um churrasco e já olha e fala, como já estraguei tudo, eu vou chutar o balde no sábado e no domingo. E esse ciclo ele acaba sempre se repetindo, né? Inicia forte na segunda-feira, vai até quarta, quinta-feira, chega a sexta, sábado, domingo, libera e acaba retornando novamente na segunda-feira. Só que esse ciclo, ele vai tirando a motivação. A motivação que você tinha numa semana inicial fazendo isso, já não vai ter todas as semanas. Então, vai acabando a motivação, ainda mais porque você vai acabar não vendo tantos resultados. E aqui a matemática é muito simples. Você fazer 80% de uma dieta acertada ali, acertando 80% tendo resultados, vai gerar muito mais resultado a médio e longo prazo, resultados construtivos para a sua vida, do que uma dieta que você acerte ou busca acertar 100% durante 3 semanas. Então, o que fazer, Luiz, nesse erro? Abandone a estratégia, a sua mentalidade de ter uma dieta 100% perfeita, tá? Isso não vai acontecer, tá? Enquanto você estiver buscando essa perfeição aí na sua alimentação ou talvez nos seus treinos, você sempre vai brecar nesse ciclo. Então, se caso você errar aí num sábado, num domingo, retorne na próxima refeição. Não deixe isso gerar para segunda-feira um ciclo de recompensa, onde você busque compensar todos os erros em apenas um dia. Erro número 4, fazer só cardio, esteira, bicicleta, ao invés de fazer uma musculação ou um treino de força. E esse erro aqui, ele é muito comum para quem busca o emagrecimento ali inicialmente. Geralmente a pessoa começa ali a fazer muita esteira, muito cardio, muita bicicleta, às vezes corrida. E sim, isso é ótimo. O cardio, ele é ótimo. Ele queima caloria, melhora o sistema cardiovascular, reduz o estresse. Mas se você só treina cardio sem treino de força junto, sem uma musculação, por exemplo, você acaba perdendo gordura, mas também muita massa muscular. E entenda o seguinte, quando a gente fala de massa muscular, o nosso metabolismo está ligado, está relacionado à quantidade de músculo que a gente tem. Então, se você tem pouca massa muscular, você vai queimar menos caloria em repouso, nos momentos que você também que você não está se exercitando, né? Então, é por isso que a gente fala sempre muito que no emagrecimento hoje em dia, que a musculação talvez seja até mais importante que um exercício cardiovascular, um exercício cardio para você emagrecer, tá? Porque se você conseguir manter pelo menos essa massa muscular durante o processo de emagrecimento, você vai conseguir ter um gasto calórico maior, até mesmo no momento que você não estiver se exercitando. Agora, quem combina exercício cardio com exercício de força, perde gordura e muitas vezes consegue preservar ou até ganhar essa massa muscular.
o metabolismo se mantém acelerado e o resultado ele acaba sendo até mais rápido e mais duradouro. Então qual é a estratégia aqui, Luiz? É não fazer apenas cardio, não fazer apenas esteira, bicicleta e corrida. Incluir pelo menos ali 2 a 3 vezes por semana um exercício de força. Aqui precisa ser a musculação? Óbvio que a musculação é um exercício mais relacionado a essa questão de ganho de massa muscular. Mas você pode fazer um exercício funcional, um exercício em casa. Hoje em dia tem muitos vídeos que tem essa questão de um exercício usando a própria resistência do corpo. Então entenda, músculo não é treino só de fisiculturista, é ferramenta de emagrecimento. Erro número 5, ignorar as calorias líquidas que você bebe. Esse aqui eu gosto de chamar como um erro invisível, porque vamos pensar o seguinte, a pessoa ali ela consegue fazer a dieta certinho, talvez até no final de semana, mas sempre em alguma refeição acaba ingerindo um suco, ou até mesmo uma bebida mais calórica, um refrigerante que não seja zero, e no final de semana uma cervejinha. Então todas essas bebidas possuem uma caloria. É onde a gente chama de caloria invisível, que é a caloria que a gente não está vendo. Então, por exemplo, aqui, ó, um copo de suco de laranja, ele tem aproximadamente 110 calorias. Para você fazer um copo, você geralmente utiliza ali de 3 a 4 laranjas. Uma cerveja, uma long neck, uma latinha de cerveja tradicionalmente tem em torno de 150 calorias. Hoje nós temos opções um pouco menos calóricas ali de 70, 80 calorias, mas sim, vai ter isso. Uma taça de vinho, 120 calorias. Para quem gosta de um leite com achocolatado, em torno de 200 calorias. Acredite, você pode beber facilmente ali, em torno de 500 calorias através dessas bebidas, sem mesmo perceber. E além dessas calorias que a gente está trazendo aqui, bebidas açucaradas, elas vão disparar ali a questão da insulina, que eu já também falei em outros vídeos nesse canal. E quando a gente dispara essa insulina, o corpo tende a armazenar mais gordura. Então, Luiz, qual que é a estratégia? Eu adoro beber um líquido durante a refeição, não consigo ficar sem. O primeiro ponto que você tem que se atentar é como está a sua hidratação. Porque muitas vezes, se você tem essa necessidade imensa de beber algum líquido durante a refeição, talvez esteja faltando o consumo de água. Então, o primeiro ponto é aumente o seu consumo de água, a sua hidratação. Outro ponto, vai tomar um líquido, priorize ali uma água com gás durante o almoço, com limão espremido, alguma bebida sem caloria, né? Uma cerveja no final de semana, por exemplo, com moderação, e busque essas cervejas com baixas calorias, são excelentes opções para você encaixar aí, e o principal, né? Não ter culpa. Erro número 6, comer pouquinho durante o dia ali no almoço, no café da manhã, e chegar à noite comendo até a parede. Esse aqui talvez seja o erro mais comum de todos, e na cabeça das pessoas que fazem esse tipo de estratégia, tem uma lógica muito comum. E qual que é essa lógica? A pessoa pensa assim, ó, se eu comer pouquinho durante o dia, onde não tenho muita fome, à noite eu posso chegar e comer mais, que não vai ter problema. O problema é que não é bem assim que nosso metabolismo funciona. Quando você restringe muito sua alimentação durante o dia, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele sobe. Porque o corpo ele vai interpretar aqui como se você estivesse em uma situação de ameaça, de perigo. E o cortisol alto, ele vai prejudicar o seu sono à noite. Né? E o sono ruim vai sabotar o seu emagrecimento. Além disso, essa restrição durante o dia vai aumentar um hormônio que chama grelina, que é o hormônio da fome, principalmente à noite. Então, quando você chega nesse período noturno e vai comer, você come muito mais do que se tivesse comido bem ao longo do dia. E o timing também dessa digestão influencia demais. Porque o nosso metabolismo ele é muito mais eficiente no período da manhã do que no período noturno. Comer ali mais à noite, ele está totalmente inverso ao que o nosso ciclo circadiano pede. O que fazer? Lembra aquele ditado que a gente tem que comer igual um rei de manhã, príncipe na hora do almoço? É basicamente isso. Você precisa ter um café da manhã bem rico, um almoço excelente, um lanche da tarde ótimo, para que à noite você sinta menos fome e coma o necessário para você passar aquelas últimas horas do dia sem tanta necessidade. Erro número 7, e esse é o mais honesto que eu vou ser com você. Tentar sozinho sem estrutura alguma. E aqui eu não estou dizendo isso para te vender consulta, te vender plano, mas estou dizendo porque os dados eles são muito claros em relação a isso. Muitos estudos já comprovam que pessoas que buscam esse emagrecimento através de um acompanhamento, através de um suporte profissional, eles mantêm os resultados muito melhor 3 vezes mais do que quem tenta sozinho. Não porque essas pessoas que tentam sozinho são indisciplinadas, não é isso. É porque quem faz com estrutura, direcionamento e alguém para ajustar,
Tá ali naqueles momentos mais difíceis, naquele momento que a pessoa quer desistir, naquele momento que muda a rotina, naquele momento realmente que o emagrecimento ele trava. Hoje nós temos muita informação na internet, né? Muita informação boa e muita informação ruim. E tentar sozinho, com essa informação do Google, Instagram, dessas ferramentas, elas podem até funcionar por um tempo. Mas acredite em mim, é um excesso de informação e muitas vezes não direcionadas para o que você precisa, não personalizadas para vocês. Muitas vezes não, né? Quase sempre. E o mais sutil aqui, quando você está tentando sozinho e falha, a culpa ela vai 100% para você. Quando você tem uma estrutura, de uma metodologia, de algo que realmente vai funcionar, tem um processo onde a falha ela faz parte. Eu acredito que o problema não é nem a falta de informação hoje em dia, mas é o excesso de informação sem estar direcionada, sem estar personalizada para você. O que fazer, Luiz? Hoje, você não precisa ter uma estrutura muito cara, muito bem elaborada, mas você precisa de algo consistente, mais uma vez, com personalização para você. E é por isso que eu criei o Nutriação 360, que é uma metodologia voltada para você ter uma mudança de estilo de vida, para você construir um novo estilo de vida, um novo emagrecimento, onde isso se mantenha. Luiz, como que funciona? A gente divide em 3 pilares. Dieta personalizada, individualizada para você, não é dieta pronta. Você vai ter uma dieta realmente respeitando sua rotina, seus horários, seus hábitos, suas preferências. Você vai ter um plano de treino personalizado para você também. E talvez o mais importante aqui é uma metodologia voltada para você ter uma mudança de mentalidade e de comportamento. Porque acredite, independente do objetivo que você tenha, se você não tiver essa mudança de mente e de comportamento, você não consegue permanecer nessa mudança, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição, entra lá, confere e se fizer sentido para você, vem fazer parte dessa metodologia que tá dando muitos resultados para muita gente. Então vamos para a aplicação a partir de agora, dessa semana. Para o primeiro erro, tire essa balança do banheiro, guarde no armário e pegue uma calça, uma roupa para você ter como referência. Para o erro número 2, você vai tirar um carboidrato processado que você consome, por exemplo, aquela bolachinha, e vai colocar um carboidrato mais natural. Para o erro 3, define qual que vai ser o seu 80% de acerto e qual vai ser os seus 20%. Por exemplo, Luiz, no final de semana eu tenho uma refeição que eu saio com meus filhos, então deixa definido os seus 80% e os seus 20% de erro. Para o erro 4, inclui pelo menos uma vez ou 2 vezes por semana algum treino de força, que seja 20 minutos, 30 minutos na sua casa aí com um programa de internet. Para o erro 5, traz uma percepção para as bebidas que você vem ingerindo aí, calóricas, e faz um cálculo de quanto mais ou menos de calorias invisíveis que você está consumindo todos os dias. Para o erro 6, troca simples, aumenta o seu almoço e diminui o seu jantar. Talvez hoje, se você parar para refletir, você come mais à noite do que de dia, na hora do almoço. Então, faz uma inversão, mais no almoço e menos à noite. E para o erro número 7, decide que essa vai ser a última vez que você tentou sozinho. A partir de agora, sempre acompanhado, sempre estruturado. Então é isso, espero que você tenha gostado e tenha sido muito útil esses erros e talvez algum deles você já tenha vivido aí na sua vida, né? Deixa nos comentários quais desses erros você já cometeu, você vem cometendo, para que a gente possa debater um pouquinho sobre isso. Aproveita e segue aqui o nosso canal, deixa um likezinho aqui para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas, deixa sua curtida aqui e encaminha para aquela pessoa que você sabe que está cometendo algum desses erros, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo, tamo junto!